da gente dar o diagnóstico. Por quê? Porque a gente sabe os tipos celulares, a gente sabe as alterações morfológicas muito bem distintas entre os determinados tipos celulares. Então, as lesões neoplásicas de pele, geralmente existe uma certa, digamos assim, facilidade. Por vezes, a gente precisa usar da imunistoquímica quando existe dúvida entre os diversos tipos histológicos. Por quê? Porque algumas lesões elas vão se assemelhar com outros tipos de lesões. Nas neoplasias de pele, nós temos apresentações extremamente peculiares, como o exemplo que talvez eu já tenha falado para vocês do carcinoma basocelular, que é, teoricamente, né, assim, pelas apresentações que nós temos, uma neoplasia considerada como neoplasia benigna, porém sem o potencial de estabelecer o que a gente tem como mais temível dentro das neoplasias malignas, que são as metástases. Em contrapartida, a gente também tem as neoplasias surgidas por um tipo de célula presente na pele que são extremamente temidas, que aí eu acho que vocês já devem ter, a maioria de vocês já devem ter ouvido falar no chamado melanoma, né, que são as neoplasias malignas das células melanocíticas. Então, essas lesões extremamente temidas, elas têm uma necessidade imperativa de ser realizado com um diagnóstico precoce. Por quê? A gente vai observar que, dependendo da fase em que ela for detectada, e para isso a gente tem como parâmetros o chamado crescimento horizontal ou o crescimento vertical, além do mais, a espessura dessas lesões, quando medidas a partir da epiderme, e o nível de profundidade de invasão, que aí nós conheceremos dois conceitos, que é a classificação de Breslin e a classificação de Clark, para determinar a profundidade dessas lesões, a gente vai ter noção aproximadamente de um prognóstico, se é um prognóstico favorável ou um prognóstico sombrio para esses tipos de lesões. Então, além das lesões neoplásicas, que outras espécies de lesão vocês acham que é importante a gente estudar na pele? Vamos falando aí comigo. Alguém arrisca? A dermatose. A dermatose, Felipe, ela está enquadrada em que tipo de lesão? Se a gente dividir principalmente em três grandes grupos, vamos dividir as lesões de pele em três grandes grupos. A gente teria as neoplásicas, como a gente já falou, e teria mais dois outros grupos igualmente importantes. Vamos lá, vamos se manifestar, vamos falar, vamos participar. Excelente, Felipe, excelente. Então, agora nós já estamos com dois grupos importantes: as lesões neoplásicas e as lesões inflamatórias. Que outro grande grupo a gente poderia aí dividir, principalmente as lesões de pele? Os distúrbios de maturação, os distúrbios de pigmentação, os distúrbios de anexos cutâneos,
as lesões bolhosas, essas classificações, a gente pode agrupar em as lesões da epiderme, as lesões da hipoderme, os distúrbios de queratinização, tudo isso aí a gente pode subdividir dentro de outro grande grupo. Aliás, a gente pode encaixar dentro desses grupos que a gente falou anteriormente. Mas a gente poderia citar mais um grande grupo de alterações de pele. Excelente, Felipe, excelente. Pronto. Então, aí a gente já tem 3 grupos, praticamente grandes grupos definidos para a gente estudar lesões de pele. As infecciosas, as lesões inflamatórias e as lesões neoplásicas. Como eu falei para vocês, as lesões neoplásicas, existe uma certa, digamos assim, facilidade. Por quê? Porque, geralmente, existem informações, existem localizações, tempo de evolução e outros comemorativos que vão nos falar das doenças neoplásicas. Da mesma forma, as doenças infecciosas, que aí a gente pode também subdividir em 4 grupos principais. Seriam as infecções bacterianas, as infecções virais, as infecções parasitárias e as infecções fúngicas. Então, nesse grupo de doenças infecciosas, a gente teria todas essas 4 classificações principais. E aí, algumas dessas lesões, vocês já conseguem, mais ou menos, ter uma classificação por alterações que nós vimos em outros órgãos. Por exemplo, as lesões virais têm características particulares, como as alterações nucleares, as inclusões virais nucleares. E aí, essas inclusões virais nucleares, elas vão se diferenciar de acordo com o tipo de vírus que está acometendo a superfície da pele. As lesões fúngicas, por exemplo, quem nunca aí ouviu falar no famoso pano branco, né, a pitiríase vesicolor, e também, talvez, alguns já tenham ouvido falar, algum trabalho, de lesões que são tipicamente aqui da Amazônia. Se você parar, se você levar um caso desse para publicar em um congresso, apresentar em algum congresso, vocês vão ter um grande destaque, porque são lesões aqui que a gente tem na nossa região amazônica, tanto aqui na Amazônia brasileira, como na peruana e como na boliviana, a gente tem algumas lesões. Essas lesões fúngicas, elas as subclassificam em lesões superficiais, como a gente pode ver nas infecções superficiais de pele, como a pitiríase vesicolor, é um dos exemplos, né, o pano branco, e também lesões profundas, né? Nessas lesões profundas, a gente destaca a doença de Jorge Lobo, né, que foi descrita aqui, principalmente no caboclo aqui amazonense, no nativo amazonense, e também diagnosticado em outro mamífero aquático aqui da região da Amazônia, que são os botos. Então, a gente pode ter infecções superficiais e infecções profundas. De infecções bacterianas, que importância, que lesões mais importantes, mais prevalentes nós observamos aí? Professor, qual foi a pergunta? Lesões bacterianas, né? Lesões classificadas como lesões infecciosas causadas por bactérias. Que exemplos aí fáceis a gente poderia ter aí? Celulite se enquadra? Celulite é uma inflamação, né, geralmente associada à infecção bacteriana do tecido celular subcutâneo. Então, as celulites, quando elas são geradas por infecções bacterianas, se enquadrariam nessa classificação.
Mas eu queria, Amable, lesões mais comuns, lesões extremamente prevalentes, lesões em adultos, lesões em crianças. Verruga, Felipe, a gente está nas Furúnculo. virais, nas virais. Furúnculo. Impetigo. Impetigo, excelente. Tu citou aí o impetigo nas crianças, né? Aquelas lesões pustulosas presentes ali nos folículos pilosos, ali nos poros, né? Geralmente disseminadas em crianças imunodeprimidas ou em crianças com carência nutricional associada a maus hábitos higiênicos. Então, a gente tem impetigo. E no adulto, qual é uma doença bacteriana de pele extremamente comum? Furúnculo, professor. O furúnculo, a furunculose, né? Os abscessos cutâneos, o antraz também, né? Que até um tempo atrás, pouco tempo atrás, foi associado como uma arma química, né? Que o pessoal estava remetendo aí cartas com bactérias contendo o antrax. Então a gente tem uma importância muito grande nessas doenças infecciosas, isso, foliculite, o streptococcus, extremamente importante, presente aí na região dos axilares, na região das nádegas, né? Principalmente essas regiões onde você tem uma maior sudorese, uma maior concentração. No outro grande grupo aí, as infecções virais, não sei se foi o Gabriel, foi o Felipe que citou aí, as verrugas vulgares, né? E que outros tipos de infecções virais da pele a gente pode ter? Professor, ainda sobre a bacteriana, a erisipela, ela é bem comum também? Erisipela é extremamente comum, né? Aquela lesão que, na verdade, Amable, ela é bem considerada como uma celulite, né? Uma infecção do subcutâneo da pele, né? Ah, tá. Principalmente portadores de lesões, né? Feridas em membros inferiores, onde a gente tem uma solução de continuidade na epiderme, e aí essas bactérias, elas podem, né? Muitas vezes romper, né, ver essa barreira desprotegida e entrar ali no subcutâneo. E aí, quando eles não formam, né, aquelas coleções abscedidas, né, os furúnculos, elas podem se disseminar pela derme superficial e profunda, formando as chamadas erisipelas, né? Aqui a Juliane falou aí a questão da herpes zoster, que é uma reincidiva das infecções da varicela, né, da infecção viral pela varicela, que pode se manifestar em adultos, principalmente em situações de estresse, de imunodepressão. Elas podem apresentar os chamados cobreiros, né, que elas têm uma afinidade pelos nervos, aqui geralmente da região costal, né, e aí manifestam-se como aquelas lesões vesiculares, né, que são extremamente incômodas, né, e que acompanham ali o trajeto do nervo. Mas tem lesões mais comuns, lesões bem mais comuns, que a Em gente viu aí no criança, colo uterino. prof, aquela também Oi. de pé, mão e boca, não é? Em criança. Ali geralmente é Viral. bacteriana, né? Aquela ali, mão Ué, e ela boca, não é geralmente são viral? infecções bacterianas. Elas Eu jurava começam que era muitas vezes com viral. componente viral e depois tem a colonização bacteriana no local. Mas Ah, nas tá. crianças, uma doença viral extremamente comum é o molusco contagioso, né? A mãezinha chega lá extremamente nervosa, né? Porque a criança começou a apresentar um bocado de lesõezinhas, aquelas lesões geralmente elevadas, que às vezes quando a criança lesiona essa lesão, ela sai uma pequena quantidade de líquido, mas ela não tem aquela característica verucosa comum da verruga vulgar, né? São lesõezinhas que geralmente elas são autolimitadas, né? Porque são virais, podem variar até alguns meses de duração. E aí, quando a criança adquire um processo, uma defesa imunológica melhor, elas podem ser debeladas, mas também elas podem ser retiradas cirurgicamente de uma por uma, com a pontazinha ali de uma agulha, né? Também pode ser retirada essas lesões. Mas eu queria uma lesão que vocês conhecem demais, uma lesão aí que a gente já falou, principalmente quando a gente falou do aparelho genital urinário feminino e masculino, né?
infecção viral também. Dermatite? Ah, viral? Viral. HPV? Isso, os papilomas, né? Os papilomas virais, os chamados papilomas escamosos virais. Isso aí são lesões que hoje em dia elas são extremamente comuns, né? Relacionadas na maior parte das vezes com contato sexual, mas também presente em determinadas grupamentos sociais, como indígenas, muitas vezes também não relacionadas ao ato sexual, e sim uma transmissão que ocorre em grupamentos de crianças e adultos. A gente tem aqui um caso documentado de uma aldeia indígena, onde a gente conseguiu mandar esse material para fazer a hibridização, e a gente documentou um subtipo de HPV presente em mais de 20 indivíduos de uma colônia indígena. E aí, nesse caso, houve uma investigação para saber se essas crianças estavam sendo vítimas de algum tipo de abuso, né, por parte do pessoal daquela tribo indígena. E aí foi documentado casos, né, na literatura, raros casos na literatura, onde esses tipos de infecção elas são prevalentes e não têm relação com contato sexual. Então, o que a gente pode perceber é que existe uma gama imensa, um número imenso de lesões de pele, né? E as suas manifestações clínicas mais diversas possíveis, né? Para fins didáticos, a gente vai fazer um agrupamento desses tipos de lesões, principalmente nesses grandes grupos, e só dizendo para vocês, principalmente para aqueles que vão fazer dermatologia, para aqueles que vão fazer cirurgia plástica, aqueles que vão trabalhar mais ligado ao paciente, ao diagnóstico clínico e com pequenos procedimentos cirúrgicos ou estéticos, né, onde vão ser retiradas essas lesões. As lesões infecciosas e as lesões neoplásicas, pelas próprias características macroscópicas, muitas vezes o diagnóstico ele é dado ao exame clínico, né? Ao exame macroscópico e confirmado pelo patologista pela lâmina. Porém, as lesões inflamatórias, elas, para estabelecimento do diagnóstico, elas têm digamos assim, características muito semelhantes uma para a outra. E sem os dados clínicos adequados, como, por exemplo, localização da lesão, características da lesão, tempo de evolução dessas lesões, sem esse tipo de informe clínico associado às suspeitas clínicas, se torna muitas vezes impossível para o patologista determinar que lesão é aquela. Por exemplo, a psoríase, né, que é uma lesão inflamatória de pele, é uma lesão comum e é uma lesão que tem achados extremamente quando a peça, né, a doença está no estágio de evolução, ela nos traz achados bem característicos na pele, na lâmina, além do quadro clínico. Porém, algumas manifestações elas podem ser chamada uma doença símile, muito semelhante àquelas que nós vemos em determinados grupos. Então, algumas vezes nós limitamos o diagnóstico por ausência de informes clínicos. E aí eu já tive, digamos assim, um problema, entre aspas, num questionamento, quando eu coloquei o termo dermatite psoriasiforme. E nesse caso, era de um paciente imunodeprimido, portador de HIV, onde num quadro de início súbito, ele começou a apresentar aquelas lesões hiperemiadas, inflamatórias e descamativas da pele. Mesmas características da psoríase, só que um quadro bem mais agudo do que o que a gente geralmente vê como manifestação
da psoríase. Então, o termo dermatite psoriasiforme remete aos achados inflamatórios e morfológicos, né, com acantose, alongamento de cristas papilares e hiperqueratose, iguais às que a gente vê na psoríase, só que sem achados suficientes para afirmar o diagnóstico de psoríase. Quando na psoríase, muitas vezes, a gente tem alguns achados que são extremamente característicos, como microabscessos na epiderme, né, os chamados microabscessos de muro. Então, algumas vezes os termos ficam confusos e boa parte dos dermatologistas e dos clínicos que lidam com lesão de pele, eles ficam, entre aspas, chateados com os laudos descritivos. Mas, infelizmente, se a informação clínica ela não vem de forma adequada para o patologista, principalmente nas doenças inflamatórias, fica muito difícil de firmar o diagnóstico diferencial. E a gente sabe que uma sequência de algumas pequenas características, elas podem remeter para vários diagnósticos dentro de uma gama de diagnósticos inflamatórios de pele, tá? Os termos que nós usamos habitualmente como leigos nas lesões de pele, eles devem, ao longo do estudo da dermatopatologia e ao longo da faculdade, né, do curso de vocês, onde vocês vão ter contato tanto na prática clínica quanto nas cadeiras especializadas em dermatologia, os termos utilizados pelo leigo, eles devem ser substituídos pelos termos adequados para cada tipo de lesão que são vistas. Por quê? Porque a lesão descrita por quem fez a exérese da peça e remeteu para o patologista, ela constitui uma fonte extremamente importante para afirmar o diagnóstico diferencial. Então, não adianta você mandar para mim dizer que tem um sinal, uma pinta, uma mancha na pele, sem descrever exatamente, muitas vezes, se essas lesões elas são coalescentes, se essas lesões são localizadas, se essas lesões são sazonais, né, sazonais, se aparecem mais em determinada época do ano, se as lesões aparecem e desaparecem, né? A gente sabe que tem infecções de pele, por exemplo, pelo mesmo agente que causa tuberculose, que elas têm quadros de agudização e quadros de remissão. Então, esses dados clínicos que são fornecidos para o patologista, eles são extremamente importantes, principalmente nos diagnósticos diferenciais das doenças inflamatórias de pele. Temos quadros extremamente agudos, apesar da gente muitas vezes não relacionar a doença de pele a quadros graves que podem evoluir para a morte, a gente tem certas reações inflamatórias agudas na pele que elas podem tranquilamente favorecer uma colonização bacteriana em um paciente e levar muitas vezes a um quadro de agravamento. Não sei se alguém aqui já ouviu falar ou já teve alguma informação sobre a chamada síndrome de Steven-Johnson. Alguém já teve um parente, um conhecido, ou já leu alguma coisa a esse respeito? Então, Felipe, existem reações, né? Qual foi a pergunta, mestre? Boa noite. Repete, por favor. Steven Johnson. Já ouviu falar alguma vez? Não. Então, tem algumas lesões inflamatórias, por exemplo, que os pacientes podem desenvolver consequente a algum tipo de, por exemplo, administração de medicamentos, onde
geralmente crianças ou adultos jovens, podem desenvolver quadro de escamação extensa e maciça da superfície da pele, e aí esses quadros muitas vezes podem trazer, inclusive, a acometer tanto a pele quanto as mucosas, fazendo com que esses pacientes tenham uma predisposição a uma infecção bacteriana associada que muitas vezes pode ser fatal, pode ser grave e pode ser fatal. Na pele, algumas lesões, elas digamos assim, no início das classificações e nomenclaturas, por exemplo, elas direcionam para determinados agentes que não são os agentes que causam essa doença em si. Então, por exemplo, quando você ouve falar em micose fungoide, o que é que você imagina que seja? Sem piruar aí no Google. Micose fungoide. Micose fungoide. Então, Felipe, Você pode repetir, professor? Quando a gente ouve falar esse termo micose fungoide, o que nos remete imediatamente são dois termos que a gente utiliza para infecções fúngicas, né? Micose e micose fungoide. Na verdade, a micose fungoide se trata de um linfoma de pele. Então, ela não tem nada com infeccioso. Ela é uma doença neoplásica, né? Uma doença, um linfoma que se manifesta na pele. Então, no início dessas classificações, os termos utilizados, eles muitas vezes levavam em conta os achados clínicos. Então, por ser uma doença que se assemelhava à infecção fúngica, o termo se consolidou, né, erroneamente. Então, daí a importância e você entender a gama de nomenclatura, de achados nas lesões de pele. Outra, dermatite herpetiforme. O que é que nos remete imediatamente? Dermatite herpetiforme. Vou pegar uma aguinha aqui. Herpetiforme ou é hepatiforme? Como que é? Herpetiforme, dermatite herpetiforme. Ah, tá. Tá bom. Então, esse termo para vocês remete imediatamente para quê? Para que agente etiológico? Herpes? Exatamente, Henrique. Quando você ouve o termo dermatite herpetiforme, você é levado a pensar imediatamente numa infecção viral. Mas não é uma infecção viral. São manifestações de uma doença inflamatória muito comum e presente, às vezes em pacientes gestantes, às vezes em pacientes que fazem determinado uso de alguma medicação. Então, são termos que, ao longo dos anos, eles se consolidaram pela primeira nomenclatura usada nessas determinadas lesões. Por quê? Porque eles guardavam semelhança exatamente com essas lesões que deram, que firmaram primeiramente essa nomenclatura. Então, você veja, são lesões que nada têm a ver com os agentes infecciosos que a gente citou, porém, os termos ficaram consolidados porque os achados clínicos,
eles eram parecidos ou exatamente iguais com achados de outras doenças comuns. Então, existe muito essa pegadinha. O próprio melanoma, né? Quando a gente estuda as nomenclaturas das neoplasias benignas ou malignas, né? Que os malignos, a gente, da linhagem epitelial, a gente remete para os carcinomas. O melanoma, em tese, né? Em tese não, se ele obedecesse à nomenclatura, ele seria uma lesão benigna dos melanócitos, né? Porque essa tem a terminação oma, como lipoma e etc. Mas ele foge a essa nomenclatura. Então, ele constitui uma lesão maligna e, por sinal, uma lesão extremamente grave. Eu vou começar a apresentaçãozinha da gente, e à medida que a gente vai falando, a gente vai tentando exemplificar algumas coisinhas. Então, a pele, ela é vista como o maior órgão, né? Antes era definido como uma simples membrana, né, de proteção mecânica do nosso corpo, porém, com o avanço dos estudos, né, a gente pôde perceber que a função dela era bem mais ampla do que uma simples revestimento, uma simples proteção mecânica, né? Que outras funções a gente pode imaginar aí como função da nossa pele? Além, obviamente, da proteção mecânica. A função sensorial, né, de proteção contra estímulos nocivos, né, do meio, né, a questão da imunidade também, e a gente destaca principalmente a termorregulação, né? Todos nós sabemos que quando a gente tem, por exemplo, um quadro de febre, hipertermia, né, que aumenta a temperatura do nosso organismo, a pele, através das suas glândulas sudoríparas, ela trabalha na forma de dissipar esse calor, né, presente no nosso organismo para o meio exterior. E, inclusive, existem lesões de pele, né, alterações congênitas de pele curiosas. Inclusive, a gente teve um trabalho que foi feito pelo Hospital de Base, de uma criança que ela não tinha essas glândulas sudoríparas e, devido a isso, ela tinha um problema seríssimo de hipertermia. Ela não tinha como realizar sua regulação térmica. E esse paciente, foi necessário fazer várias biópsias de vários locais da pele, principalmente essas mais ricas em glândulas sebáceas e sudoríparas, para a gente poder fechar esse diagnóstico dessa síndrome onde a criança não tinha essa capacidade de termorregulação através das glândulas sudoríparas, simplesmente pela ausência delas, né? Os fâneros, né, os anexos cutâneos, eles têm função de proteção. A gente sabe que o bulbo, né, dos pelos, eles guardam ali células basais, células que são responsáveis muitas vezes por restabelecer
o revestimento, né, a guarda de células para fazer a cicatrização e a reposição das células epidérmicas, que podem ser perdidas em alguns casos de queimadura ou alguns casos de abrasão, né, mecânica que a gente pode ter da pele. Então, são muitas funções que a pele representa que hoje em dia a gente reconhece. E a pele, por ser um órgão, né, exposto, ela também tem as suas, digamos assim, as suas lesões, algumas vezes definida pelo local de exposição da pele. Então, a gente sabe que muitas lesões neoplásicas, excetuando principalmente a maior parte dos melanomas, eles têm uma tendência a surgir em regiões expostas ao sol, né? A maioria das lesões neoplásicas, as não melanocíticas, como, por exemplo, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, eles surgem geralmente de áreas de exposição à pele. Algumas doenças também inflamatórias da pele, alguns tipos de lesões adquirem essas características. E, de contrapartida, alguns processos alérgicos, eles justamente aparecem, surgem nas regiões da pele onde ela tem contato com algum tipo de antígeno específico que pode estabelecer um quadro de urticária aguda. A gente sabe que tem pessoas que não podem usar joias ou relógios, ou relógio, por exemplo, porque no local onde ele tem contato, apesar de alguns metais, principalmente o ouro, ele não ter uma interação muito grande, um fator alergênico, mas algumas pessoas têm a determinados metais. Metais, né, prof? Sim, metais, onde ele pode ter uma reação alérgica. Por exemplo, a epidemiologia também nos favorece, muitas vezes, pessoas que chegam nos prontos atendimentos com um quadro de urticária agudo, que podem ser provenientes, né, de dermatites de contato, que muitas vezes estão relacionados com substâncias cosméticas. Então, algumas pessoas utilizando de algum tipo de maquiagem, ou às vezes até algum tipo de perfume, ou até algum tipo de shampoo, ou de algum tipo de creme, eles podem desenvolver uma reação alérgica localizada naquelas regiões que houveram essa exposição. Quadros curiosos, extremamente curiosos, de alergias, que eu já tive essa dermatite urticariforme, né? Essa urticária alérgica, que eu já tive a oportunidade de presenciar, por exemplo, pessoas que trocavam o tipo de shampoo, ou pessoas que trocavam o amaciante que usavam nas roupas, e aí toda vez que ela se vestia aquela roupa, ela, no mesmo momento, ela começava a apresentar um quadro de uma urticária intensa. E a gente sabe que a maioria dessas urticárias alérgicas, elas são... ela tem uma resposta dependente do número de exposição. Cada vez que essa exposição ela é potencializada, a pessoa é exposta mais vezes a esse fator alergênico, as reações urticariformes são cada vez mais intensas. Então, tudo isso ele faz parte, né, do nosso objetivo aqui no estudo das doenças de pele. Dentre as doenças infecciosas, eu esqueci de citar outro agente, né, não só o bacteriano, o viral e o fúngico, também extremamente importante aqui no nosso meio, né, onde a gente muitas vezes lida com pacientes de de classes socioeconômicas extremamente carentes, extremamente baixas. Quem aí destaca aí o que seria esse quarto agente infeccioso que a gente poderia destacar aqui? Escarbiose, mestre. Excelente, Lucas. Aí a gente entraria nos agentes parasitários, né? Os parasitários.
não só o Sarcoptes scabin, né, a chamada escabiose, né, o sarna, né, como também a gente poderia falar da tungíase, né, o chamado bicho de pé, aquele que fica lá na pele, e também a larva migras, né, por exemplo, o verme de cachorro, né, que a gente tem na pele, e o famoso piolho, né, então aí entraria aí na classificação das doenças parasitárias, né, que hoje em dia, principalmente na iminência aí da pandemia do Covid, pelo menos pediculose, né, o piolho e a escabiose, o pessoal deve estar tendo muito pouco, né, principalmente pelo uso aí praticamente de rotina aí da ivermectina, né? Então esses tipos de agentes, eles estão pelo menos no presente momento estão mais se tornando um pouco mais raros, né? Mas aí a gente tem também que citar esses agentes infecciosos parasitários. Termos macroscópicos, o que é que você entenderia, né, por esses termos aí dessa nomenclatura macroscópica? O que seria uma mácula para você? Uma mancha, professor? Isso, uma pinta, uma mancha, uma alteração na coloração da pele, né? E geralmente, quando a gente tem o termo mácula, transmite para a gente, vou até dar uma filadazinha, são lesões menores do que 5 milímetros, né? Isso para a gente diferenciar justamente dessas lesões chamadas de placas, que seriam lesões ou máculas coalescentes ou lesões maiores do que 5 milímetros. Então, o termo médico, o termo científico que vocês têm que usar seria mácula, ao invés de usar um termo mancha, pinta ou sinal. O PET, esse realmente eu esqueci, ele não está nesse livro novo aí de vocês, tá? Mas eu vou depois trazer essa definição. Pápula, o que seria uma pápula para vocês? Professor, PET, eu não sei na patologia, né? Mas ele é como se fosse um tecido, alguma coisa que você cola assim em cima da outra. O PET é uma apresentação farmacológica, né, de um modo de administração de medicação, né? O PET são aqueles emplastros ou aquelas papéis, né, que contém papel, digamos assim, adesivo de celulose que contém medicações. Isso é o termo farmacológico de uma forma de apresentação. Mas tem também a lesão dermatológica, que agora fugiu aqui da minha memória, tá? Mas o PET que você está falando é um tipo de forma de administração medicamentosa, né? É aquela justamente onde você tem um contato pela absorção da superfície da pele. É o que você está falando, mas não é para esse determinado tipo de alteração que a gente está exemplificando aqui. Tá bom. Pápula e nódulo. O que é que vocês entenderiam por pápula e por nódulo? Pápula é tipo um carocinho, né? Uma elevação na pele. Geralmente, eu acho que são carocinhos pequenos. Já o nódulo, ele é uma lesão, né? Uma lesão. É a mesma citação que a gente tem, né, entre mácula e placa, só que a pápula é uma lesão elevada nodular que vai até 5 milímetros. E o nódulo é uma lesão elevada nodular, né, que pode passar desses 5 milímetros.
A vesícula, quando a gente fala em vesícula e bolha, a gente tem geralmente essas mesmas definições, né? A vesícula é a lesão, onde você tem conteúdo, geralmente aquele conteúdo líquido seroso, e a vesícula é constituída por matéria purulenta, ele pode ser chamado de pústula. E a bolha, por sua vez, são lesões, né, onde você tem um tamanho maior e você pode identificar lesões que podem ser, inclusive, diagnóstico diferencial entre algumas doenças de pele, de lesões bolhosas, porque na localização essas bolhas podem ser epidérmicas, intraepidérmicas, né, onde você separa ali o meio da epiderme. Elas podem ser subcórneas, quando elas estão bem situadas na superfície, e ela pode ser também subepidérmica, quando ela separa a epiderme da derme. Então, todas essas alterações, elas têm importância no exame microscópico para fazer diagnóstico diferencial em determinados tipos de lesões bolhosas. Aí, travou. Essas definições estavam no livro antigo. Então, eu realmente vou pecar mais uma vez por não saber exatamente a definição do blister para vocês. Pústula, a gente já falou, né? A urticária são lesões hiperemiadas, geralmente associadas com reação inflamatória leve, onde você tem associado a isso um sintoma de prurido, né? A coceira muito acentuada. A escama, as chamadas escamas córneas, são a eliminação dessas camadas mais superficiais, né, da córnea, onde as células são eliminadas, e aí a gente observa que em determinadas lesões, por exemplo, como a pitiríase vesicolo, onde o fungo ele se localiza de forma a se alimentar nessas entranhas entre essas áreas mais superficiais da pele, a gente observa muitas vezes lesões que descamam, que elas separam essas escamas córneas com mais facilidade. Para esse nome, para o nome desse tipo de lesões, e a pitiríase vesicolo, né, o pano branco, ela é um exemplo muito bem, digamos assim, claro dessas descamações. Teria o nome de lesões fulfuráceas, né? Quando você está em dúvida se aquela manchazinha clara, né, hipocrômica, num determinado indivíduo pode ser uma dermatite atópica, ou seja, quando você tem uma inflamação, alguns linfócitos abaixo dessa região, ou se é uma lesão descamativa, você pode fazer a tração nessa região da pele. Se essa mancha, né, se essa mácula hipocrômica, essa região mais clara, ela se torna mais acentuada, a gente tem as chamadas lesões fulfuráceas, né, que é justamente dessa descamação dessas escamas córneas. A liquinificação, quando a gente tem uma pele espessa e áspera, né, caracterizada, aqui eu vou ler, por marcas cutâneas acentuadas, que a gente chama de como se fosse o link do tronco de uma árvore, geralmente associada a áreas de fricção repetitiva. A escoriação, o próprio nome diz, quando a gente tem uma exposição do córion, ou seja, quando você tem lesões superficiais, onde você tem a perda da epiderme superficial, e aí muitas vezes a apresentação principal delas é aquela eliminação daquele líquido seroso, né, representado pela parte líquida dos pequenos
do sangue, dos pequenos vasos ali superficiais que podem ser rompidos. Importante saber que a escoriação é uma lesão mais superficial do que as consideradas úlceras, né? Onde a gente tem geralmente o comprometimento tanto da epiderme quanto da derme. A onicólise é quando a gente tem a separação, né, de anexos cutâneos como as unhas, e muitas vezes elas se devem a infecções, aí mais uma vez as infecções fúngicas que podem atingir os leitos ungueais. Hiperqueratose, né, ou hiperceratose, os processos onde você tem o aumento da queratinização, e esse aumento da queratinização muitas vezes não vem acompanhado da descamação adequada, e aí você vai ter lesões que apresentam uma camada córnea muito mais acentuada, e essas hiperqueratoses, elas geralmente dão aquele aspecto da pele que a gente destaca principalmente em que tipo de agentes. Hiperqueratose, muitas vezes, a gente tem aquele aspecto verrucoso, né? E esses aspectos verrucosos geralmente estão associados com as infecções virais. As células superficiais, essas escamas córneas, elas, via de regra, elas não devem ter organelas citoplasmáticas, principalmente núcleos. Então, quando a gente tem a chamada paraqueratose ou paraceratose, a gente vai identificar a presença de núcleos nessas células córneas superficiais. Hipergranulose, quando a gente tem um aumento da camada granular da epiderme. A acantose, a gente tem um aumento de forma geral das camadas da pele. Geralmente elas representam microscopicamente o aumento dessa espessura, e algumas doenças específicas elas podem dar esse tipo de alteração. A psoríase é uma dessa, onde você tem esse tipo de achado. A acantose, quando você tem a lise, né, o próprio nome é acantose, lise, dessas junções entre essas células, os queratinócitos. A papilomatose, quando esse aumento do número de camadas, essa hiperplasia da epiderme, ela tem uma projeção para cima. A gente já viu que principalmente o vírus HPV, ele gera papilomas escamosos, né? Onde você tem uma elevação uma projeção, né, para a superfície da camada de células escamosas. E a desqueratose seria quando você tem uma paraqueratose associada a células superficiais com alterações nucleares. Geralmente você tem algum grau de displasia associada a essa paraqueratose. Espongiose. Quando você Sim, professor, pode voltar rapidinho o slide? Um momentinho só. Oi. Não, era só... Eu estava terminando de anotar os nomes, só falta... Calma aí. Tá, ok. Pronto. Pode passar, professor. Obrigado. A espongiose, quando você tem edema, ou seja, você tem um aumento do espaço entre essas células da pele. Balonização, quando você tem edema dentro da própria célula, ou seja, uma hidropsia celular, uma tumefação hidrópica celular. A exocitose é quando você tem a presença de células inflamatórias intrateciduais, né? As células inflamatórias que estão presentes dentro do epitélio. Nas mucosas, a gente tem os chamados teleolinfócitos, né?
Então, a exocitose seria a presença dessas células inflamatórias. As erosões são lesões onde você tem uma perda maior dessa superfície. E a ulceração, quando a gente fala em ulceração, a gente tem a presença de uma lesão com perda, geralmente, muitas vezes, da epiderme, associada também com perda de tecido da hipoderme. Vacuolização, que é uma lesão uma alteração muito presente nas células basais, né? Quando você tem a formação de vacúolos, né, intracitoplasmáticos nessas células basais, a chamada também degeneração vacuolar da membrana basal, vocês vão ver esse termo e alguns laudos, né, descritivos de lesão de pele. E o aspecto litiginoso, esse diz a respeito da proliferação que a gente pode ter, se observar, de melanócitos, esses melanócitos geralmente estão situados na região basal, na camada basal da pele. A diferença, principalmente do aspecto da proliferação litiginosa, diz respeito a áreas de pele onde a gente normalmente não tem essa coloração mais acentuada. Porque, por exemplo, se você pegar uma pele de uma pessoa de cor negra, você vai ter esse aspecto litiginoso muito mais evidente, onde você tem um número maior de melanócitos. Mas se você, por exemplo, tem uma lesão numa pessoa de pele clara, onde você tem focos, né, de áreas mais escurecidas, a gente tem os chamados lentigos, né, que são, pela importância das lesões melanocíticas da pele, muitas vezes cabe a biópsia e a investigação desse tipo de lesão. Outro conceito que vocês precisam também entender é a da chamada incontinência pigmentar. Quando a gente fala em incontinência pigmentar, algumas lesões pigmentadas da pele, devido à necrose, né, a morte de melanócitos, a gente pode ter a presença da liberação dessa melanina, dessa coloração, desse pigmento escurecido, que pode ser fagocitado por macrófagos, formando assim esses melanófagos. E aí a gente pode ter a chamada incontinência pigmentada da pele, que é outra característica que muitas vezes associada com alguns outros achados, eles podem levar a diagnóstico diferencial de lesões de pele. Como um dos das primeiras lesões que a gente deve estudar são as alterações de pigmentação da pele, as lesões pigmentares. A gente destaca aí o vitiligo, né, que são aquelas lesões que geralmente os pacientes eles têm diferente do albinismo, onde por um distúrbio genético a gente tem prejuízo na produção da melanina. O vitiligo ele é uma doença que leva à lesão de melanócitos e apresenta áreas, né, de despigmentações. As efélides ou sardas, sarna é quando a gente tem a escabiose. As sardas são lesões que têm uma hiperpigmentação e geralmente elas estão associadas não ao aumento dos melanócitos, e sim a um aumento na intensidade da coloração da melanina presente nesses melanócitos. Os melasmas, quem já ouviu falar em melasma? Quem já teve filho aí na turma? Quem já engravidou?
Ninguém tem filho na turma, professor, de mulher. Na outra tem, né? Teve uma menina que teve filho agora. Então, os melasmas, muitas vezes, são lesões de hiperpigmentação da pele relacionadas com ações hormonais temporárias. Então, a gente destaca o melasma gravídico, né? Em algumas mulheres, elas têm uma tendência a desenvolver, ou na região aqui entre os lábios e as narinas, ou mais presente, mais facilmente ali na região, na linha média do abdômen, um aumento da coloração, que é chamado de melasma gravídico. O lentigo, como a gente já falou, são proliferações focais de melanócitos, onde a gente tem muitas vezes lesões hipercromáticas que podem ser falsamente diagnosticadas como a próxima lesão que a gente vai ver, que são chamados nevos melanocíticos. Das doenças de pigmentação, de aumento da pigmentação da pele, o nevo melanocítico, o nevo displásico e o melanoma maligno assumem uma importância extremamente grande, principalmente na necessidade de estabelecer diagnóstico diferencial e também na necessidade de se fazer uma classificação para essas lesões hipercromáticas, principalmente no que diz respeito para a evolução dessas lesões para lesões malignas. O nevo melanocítico seria nada mais, nada menos do que uma proliferação de um clone de células neoplásicas constituídas por melanócitos, mais melanócitos benignos. Determinadas lesões dessas podem ser congênitas, mas a maior parte dessas lesões são adquiridas durante a vida. Então, é difícil cada um de nós, se nós examinarmos nossa superfície da pele, não acharmos várias dessas lesões névicas, que são nada mais, nada menos do que aquelas pequenas lesões escurecidas, geralmente pequenas, né, de 5 milímetros ou um pouco mais, presentes na superfície da pele. De extrema importância, alguns aspectos macroscópicos podem ser observados por um dermatologista através do exame de dermatoscopia, onde ele, com o olho armado, né, pelaquela lente, que ele encosta na pele e observa as características melhores dessas lesões hipercromáticas, e aí ele pode definir algumas características que são extremamente importantes nesse diagnóstico diferencial. As lesões benignas de pele, essas lesões hipercromáticas benignas de pele, geralmente ela tem uma distribuição mais ou menos uniforme dessa coloração, com pouca variação nessa coloração. E uma grande característica importante é a chamada simetria. Essas lesões, geralmente, elas são circulares e guardam simetria, ou seja, uma imagem espelho. Geralmente, o que você identifica mais adiante, está ficando meio confuso, mas mais adiante a gente vai ter as imagens para fazer com vocês esse raciocínio de forma mais fácil. Então, você tem que ter simetria. Deixa eu só terminar aqui esse pensamento. Você tem que ter simetria. Você tem que ter, geralmente, uma homogeneidade na distribuição dessa pigmentação, dessa coloração dessas lesões, que geralmente são acastanhadas claras, e, principalmente,
uma homogeneidade na distribuição. Você não tem áreas mais escuras ou menos escuras. Geralmente ela tem uma variação muito pequena dessas áreas escurecidas. Pois não, pode falar. Esse nevo melanocítico que o senhor está falando, nevo, é o mesmo do que o congênito? Não, né? A gente chamava de nevo melanocítico congênito porque acreditava-se que as pessoas nasciam já com seu número definido de nevos melanocíticos. Então, por isso que a terminologia congênita, hoje em dia, a gente está reservando mais, principalmente para as pessoas que têm a chamada síndrome do nevo displásico, que, nesse caso, a maioria dessas lesões, elas estão presentes ao nascimento e se modificam ao longo do tempo. Mas como a gente sabe que a boa parte dessas lesões, hoje em dia, elas são lesões que podem ser adquiridas, que podem se desenvolver ao longo da vida, esse termo do nevo congênito, ele tá cada vez mais em desuso. Ok? Eu achei que as características dele seria diferente, por isso que fala congênito, porque ele é bem maior do que o outro, do que a pessoa adquire. As características dele parecem ser mais, como eu posso dizer assim, mais fortes, né? São muito grandes, com pelos, e pode até virar um melanoma depois, não é? Se não Justamente tirar. essa definição para as doenças, a síndrome do nevo melanocítico displásico, onde você tem síndromes familiares de pessoas que têm ao nascimento a presença de um número muito grande desses tipos de nevos congênitos. Então, geralmente, é uma doença que ela guarda uma característica mais hereditária. O que é mais importante a gente determinar é que, diferente dos nevos displásicos e do melanoma, microscopicamente, o nevo melanocítico ele tem uma graduação de evolução. Os nevos melanocíticos, eles mais, digamos assim, mais imaturos, os mais novos, eles desenvolvem, eles começam a sua apresentação na junção dermoepidérmica. Começam a ser formados ninhos dessas células chamadas células névicas, né, que nada mais são do que melanócitos neoplásicos benignos, e eles formam agrupamentos de ninhos na junção dermoepidérmica. Mais adiante deve ter as ilustrações e a gente vai ver essas características bem direitinho. Com o passar do tempo e com a evolução dessas lesões, essas células névicas, elas tendem a mergulhar dentro da derme superficial. E aí, além do componente juncional, né, dos nervos mais, digamos assim, mais jovens, a gente vai ter um componente tanto juncional como um componente dérmico. Aí, nesse caso, a gente classifica esses nervos como os chamados nervos compostos. Por quê? Porque ele tem duas apresentações em dois locais distintos. A partir da maturação dessas células névicas, elas cada vez vão se aprofundando na derme, vão diminuindo seus citoplasmas e vão perdendo a melanina. Então, alguns desses nervos, elas sofrem uma diminuição da coloração e algumas vezes elas se projetam mais, como deixam de ser lesões planas e formam mais, algumas vezes, lesões mais nodulares.
a partir da maturação desses nervos, cada vez mais elas vão formando o fenômeno de neurotização, porque elas vão ficar cada vez mais parecidas com filetes nervosos. E aí, a partir do momento em que eles viram totalmente dérmicos, esse componente juncional presente ali no intermédio entre a epiderme e a derme, eles adquirem o nome de nervos melanocíticos intradérmicos e vão sofrendo esse fenômeno de maturação. As células vão ficando cada vez mais menores, mas sempre mostrando núcleos regulares, sem nucléolos evidentes. Nos nervos displásicos, mesmo com esse processo de aprofundamento dessas células dentro da derme, eles mantêm as características, e isso chama a atenção, das células presentes, dos melanócitos presentes na epiderme. Ou seja, eles têm projeções citoplasmáticas, ele tem algumas vezes núcleos irregulares, e isso chama a atenção, porque esses nervos, eles predispõem à transformação maligna bem mais facilmente, né, do que os nervos melanocíticos que a gente conhece habitualmente. Então, essa síndrome do nervo displásico e esses nervos com essas alterações de não acontecer esse processo de maturação celular, eles são as lesões que vão preocupar os dermatologistas pelo risco da transformação maligna. O melanoma em si, ele é uma lesão extremamente agressiva e invasiva. Ele não tem essa tendência que o nervo melanocítico tem a permanecer em ninhos de células unidas. Eles têm uma tendência ao crescimento e à expansão precoce, sendo que mais adiante a gente vai ver os conceitos de expansão horizontal e a segunda fase, quando é o crescimento chamado vertical, ou seja, o crescimento começa horizontal e a partir de um determinado momento essas células elas se aprofundam. As células do melanoma, eles têm a tendência a permanecerem longe umas das outras, por isso que precocemente eles invadem, se aprofundam e vão entrar, vão procurar terminações vasculares, né, pequenos vasos, e são capazes, muitas vezes, de, já ao diagnóstico, produzir ou já ter lesões em outros locais. Importante saber, e talvez vocês até agora não tenham, não, acho que eu já falei, do conceito do linfonodo sentinela. Vocês lembram que a gente falou alguma coisa sobre o conceito de linfonodo sentinela? Sim, Professor, é o que fica mais próximo do câncer, né? Da região que está com câncer? Isso. Para o estadiamento, além de várias características que a gente vai ver, como o número de mitoses, fenômeno de regressão, processo inflamatório presente na lesão, o sexo, a localização da lesão, se é periférica ou central, são fatores, e o número de mitoses, são fatores que determinam o prognóstico do melanoma, a presença também de comprometimento de linfonodos regionais vão ser importantes nessa classificação que a gente vai ter e nesse estadiamento propriamente dito e prognóstico para essas lesões melanocíticas. No caso do melanoma, para a gente fazer o linfonodo sentinela, muitas vezes você, perilesional, você infiltra ali algum tipo de marcador, né, que pode ser um marcador químico, como uma tinta, um marcador radioativo.
para se determinar o local de drenagem daqueles primeiros linfonodos, né, da região da pele, onde vai haver a drenagem daquela região da derme. E aí definir o comprometimento ou não daqueles linfonodos regionais. Uma coisa que a gente tem que ter de extrema importância, que o tratamento de um cirúrgico de uma lesão com suspeita de transformação maligna, de um névo displásico que você suspeita que se transformou em um melanoma, ou até mesmo uma lesão melanocítica que pode ter mostrado características de transformação ou de atipia, como no caso da assimetria, do aprofundamento, né, dos fenômenos de regressão, onde você tem muitas vezes áreas de descoloração e de irregularidade na distribuição dessa coloração dentro dessas lesões, a questão das margens de segurança. O tratamento, muitas vezes, dos nervos melanocíticos, algumas vezes, para muitos pacientes, ele é puramente estético. As características apresentadas, né, as características que o dermatologista pode observar, maior parte das vezes pode dizer com grande segurança que se trata de uma lesão benigna. Porém, se um nevo pré-existente ele começa a apresentar crescimento no tamanho, irregularidade na distribuição da coloração, começa a apresentar variação nessa coloração, áreas muito escuras, em contrapartida de áreas claras dentro dessa própria lesão. Então, isso pode chamar a atenção para uma transformação desse nevo em uma transformação maligna para um melanoma. Nesse caso, a margem de segurança dessas lesões precoces, ela tem que ser uma margem totalmente diferente do nevo melanocítico. No nevo melanocítico, como a exérese dele é realizada para fins, na maioria das vezes, estéticos, a margem de segurança pode ser mínima para evitar a recidiva da lesão. Se há suspeita de melanoma, se recomenda, como essas lesões elas têm uma capacidade de infiltração muito grande, e você pode ter ao redor daquela lesão principal várias células que estão em crescimento, tanto radial, né, que é o crescimento horizontal, como o crescimento profundo, que é o crescimento vertical, recomenda-se a margem de segurança máxima possível que você possa fazer dependendo da localização. Os melanomas e os nevos displásicos, geralmente eles acometem regiões que não estão muitas vezes relacionadas com a exposição solar. Então, lesões não expostas à área de exposição solar que mostram mudanças nas suas características, elas devem chamar atenção e devem ser melhor estudadas do que aquelas lesões que permanecem ou que sofrem pequenas alterações em áreas expostas, porque a gente sabe que a irradiação solar ela tem uma direta relação com a tonalidade, muitas vezes, dessa melanina. Então, um nevo que se desenvolve em uma área não exposta ao sol e muda suas características ao longo do tempo, eles devem ser, muitas vezes, retirados com a margem de segurança bem generosa. O que é que a gente diz uma margem de segurança generosa? Uma margem de segurança bem ampliada. Se num nevo melanocítico você faz praticamente a incisão perilesional com uma margem de, no máximo, 1 a 2 milímetros, para manter ali só a margem mínima
e preservar a estética da região. No melanoma, quando esse indício de lesão maligna é muito forte, você pode, dependendo da elasticidade da pele, da localização, muitas vezes, mesmo em lesões pequenas, instituir uma margem de segurança de, por exemplo, 2,5 centímetros para cada lateral da lesão apresentada. Por quê? Porque a intenção é que, se você conseguir retirar essa lesão por completo, aquele tratamento cirúrgico, ele pode ser muitas vezes um tratamento, digamos assim, resolutivo, né? Um tratamento curativo para essas lesões. Dessa forma, muitas vezes a gente se depara com verdadeiros retalhos de pele extremamente grandes. E aí, esses procedimentos estão reservados, o próprio dermatologista, ele faz a referência desse tipo de procedimento, muitas vezes, para o cirurgião plástico. Porque, na suspeita de uma lesão melanocítica maligna, um melanoma, muitas vezes o retalho de pele que é necessário ser retirado, ele deixa aquela área, uma área muito grande a ser preenchida, sendo necessário, muitas vezes, fazer a rotação de um retalho cutâneo, onde o cirurgião plástico vai ter a capacidade, não sei se algum de vocês já acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar a cirurgia plástica, as chamadas zetaplastia, ou os retalhos das regiões laterais daquela lesão, onde ele tem a capacidade de, através de uma rotação do retalho, ele consegue fechar aquela região com menos tração. Professor, Oi. então, mesmo que assim tire com uma margem boa de segurança, ainda assim é possível voltar o nevo melanocítico? O nevo melanocítico, ele não nos preocupa por se tratar de uma lesão benigna. A importância de a gente dizer as margens de segurança no laudo anatopatológico de uma lesão melanocítica benigna, como o nevo melanocítico, é para a questão de, muitas vezes, a presença de reincidivas não levar o clínico à falsa ideia de que aquela reincidiva se deu por causa de ser uma lesão maligna, tá? Então, mesmo em lesões benignas, como o nevo melanocítico, a margem de segurança, a margem cirúrgica sempre é citada para caso haja reincidiva. O que acontece muitas vezes, isso é a grande maioria das vezes, é que esse tipo de lesão, e de forma geral por câncer de pele, excetuando aqui o melanoma, por exemplo, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, né, o carcinoma epidermoide, e as lesões benignas melanocíticas, como o nevo melanocítico, quando essa margem ela é muito tangencial, ou seja, ela simplesmente tocou a superfície de corte, né, do cirurgião, muitas vezes o processo inflamatório envolvido na cicatrização daquela lesão, ele é capaz de destruir aquelas poucas células remanescentes ali. Tanto que quando no nevo melanocítico não, porque o cirurgião ou o dermatologista, ele geralmente, mesmo com margens comprometidas, ele procura expectar, porque ainda assim a reação inflamatória ela não é capaz de, digamos assim, de estimular as células a se tornarem células malignas. Isso para o caso do nevo melanocítico. Mas no caso do carcinoma basocelular e no caso do carcinoma espinocelular, que as apresentações muitas vezes são no rosto, a retirada dessa lesão e com margens muitas vezes, digamos, o termo certo, margens econômicas para evitar deformidades na região do rosto, né?
orelha, algumas vezes, né? A retirada dessas margens com margens econômicas deixam uma pequena... deixam a lesão tocando essas margens. E aí, no segundo tempo, quando esse cirurgião vai fazer a ampliação das margens cirúrgicas para essas lesões malignas que eu citei, vamos excetuar, nesse caso, o melanoma, a peça que a gente recebe como ampliação de margens, onde você tem só a cicatrizinha, apesar da margem estar visivelmente comprometida na primeira peça, a segunda peça muitas vezes não traz lesão residual. Porque, como eu disse, a margem era bem tangencial ao procedimento, né, que foi realizado, e aí a reação inflamatória muitas vezes se responsabiliza por destruir aquelas poucas células neoplásicas que ficaram remanescentes. No melanoma, a situação ela é bem diferente. Eu vi casos, né, descritos em congressos de dermatopatologia, por exemplo, onde o dermatologista, o cirurgião menos cuidadoso, ele foi capaz de gerar disseminação iatrogênica de células malignas, melanocíticas. Ou seja, por exemplo, o cara tinha uma lesão, um melanoma no dorso, a suspeita era de melanoma, o cara fez margens generosas, né? Tirou a lesão com margem de segurança recomendada, porém, no mesmo procedimento, ele foi retirar, por exemplo, uma outra lesão benigna, um nevo, um cisto sebáceo, uma ceratose, em outro sítio, e ele não teve o cuidado de trocar a lâmina de bisturi, e naquela outra lesão que ele foi fazer o procedimento, ele semeou células melanocíticas que foram capazes de produzir uma lesão secundária, ou seja, no caso, uma lesão iatrogênica, que ficou presente na cicatriz dessa segunda lesão que ele tirou, que nada tinha de maligna. Então, imagine só, você conseguir realizar a exérese cirúrgica satisfatória na lesão maligna, mas por um descuido desse, na outra lesão, que era uma lesão benigna ao exame anatomopatológico, você semeou células neoplásicas, e aí na cicatriz cirúrgica dessa segunda lesão, começou a surgir pequenos pontos enegrecidos, que com a retirada posterior, demonstrou ser nada mais, nada menos do que uma iatrogenia. Iatrogenia é quando, eu acho que vocês sabem o conceito de iatrogenia, é quando a gente tem uma lesão, né, ao paciente através de um procedimento médico. Então, você semeia células, nesse caso, ele semeou células malignas em um sítio distante de onde ele realizou o primeiro procedimento pelo simples descuido de não ter trocado a lâmina para realizar a segunda exérese. Imaginem aí a bronca que esse cara não deve ter tido, né? Algumas lesões epiteliais benignas, tá? Eu acho que a gente já teve até essa parte, né? Professor, desculpa. Ou não? É sobre o slide anterior. Na hora você passou rápido e eu não consegui falar. Sobre as efélides, as sardas. Você falou, né? São lesões com hiperpigmentação. Existe bebê que já nasce com sarda? Sim, existem bebês que nascem com sardas. E assim, elas tipo, não
tem nenhum problema, apesar de ser uma lesão que vai ter essa hiperpigmentação, né? Não, porque a maioria delas, elas são estimuladas pela luz solar. O aumento da coloração, algumas vezes, das lesões se devem pela reação que a melanina tem com essa exposição solar. Elas ficam mais escurecidas e não pela multiplicação de melanócitos, entendeu? Então, é uma alteração, na verdade, qualitativa e não quantitativa. Não tem, muitas vezes, aumento do pigmento, e sim um escurecimento do pigmento existente. Tá bom. Obrigada. Aqui só citando, né, que a gente já viu acho que a gente já viu essas lesões naquela aula que a gente teve: ceratose seborreica, acantose nigras, o pólipo fibroepitelial, né, o chamado acrocórdon, os cistos epiteliais, né, lesões extremamente comuns, o queratoacantoma, que, se vocês quiserem, a gente pode dar uma revisada rápida depois nessas lesões, que são também chamadas de carcinoma epidermoide tipo queratoacantoma, né, bem diferenciado. E as lesões derivadas dos apêndices cutâneos. Como lesões consideradas como malignas e pré-malignas, a gente tem aí principalmente a ceratose actínica, né, que é aquela lesão onde você tem displasia já nas células escamosas, aquelas que curiosamente vão dar muitas vezes lesões que têm hiperqueratose, formando os chamados chifres, né, ou cornos cutâneos. O carcinoma de células escamosas, o carcinoma basocelular, esse aí revestido de uma importância principalmente para você tranquilizar os pacientes quando eles recebem seus laudos anatomopatológicos, né, de carcinoma de células basais ou carcinoma basocelular, e os carcinomas de células de Meckel. Aí, já saindo, né, da nossa epiderme, né, das células presentes na epiderme, citando algumas lesões da derme, né, o fibroestiocitoma benigno, lesões extremamente também comuns, né, os chamados dermatofibromas. Seus componentes malignos, né, onde você tem células atípicas associadas com mitose, né, o dermatofibroma protuberans. Os xantomas, onde você, na verdade, tem grupamentos de macrófagos, né, fagocitando triglicerídeos e outras substâncias, e alguns tumores vasculares dérmicos, né. Aí a gente destaca aí o famoso hemangioma, né, que são aquelas lesões constituídas por enovelados de vasos, e o correspondente dele maligno, os chamados hemangiosarcomas. Tumores da pele por células imigrantes, a gente tem a estiocitose de células de Langerhans, a micose fungoide, né, que a gente falou aí, que na verdade não tem nada de fungo, né, nem de micose, que são os linfomas cutâneos de células T, a mastocitose, sendo aí desordens na maturação epidérmica, esses casos aí de ictioses. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos chamados homens-peixes, já viram algum documentário, a Discovery, ou alguma reportagem aí de sensacionalista e também de jornais televisivos. Alguém já ouviu falar na chamada ictiose? Eu já, professor, eu já vi até de bebezinhos. De bebezinhos, existe o chamado síndrome do bebê escaldado, que é uma alteração de pele que é semelhante à ictiose,
mas não seria bem a ictiose, essa desordem de maturação epidérmica. A ictiose dos chamados homens-peixes, inclusive lá onde eu fiz faculdade, né, onde eu nasci e me criei, na Paraíba, tinha uma família, um grupamento familiar de pessoas de uma cidade específica do interior, que eu não me lembro qual era, onde foi documentado a ocorrência, né, de parentes, inclusive com casamentos e formação de famílias de pessoas muito próximas, né, primos e parentes muito próximos, que mantinham, né, essa linhagem genética com vários membros dessa mesma família acometidas da ictiose, né, que era chamada doença dos homens-peixe, onde você tem essa escamatização, né, na verdade como é que chama? Uma hiperqueratinização da pele, onde você tem a formação de placas pouco descamativas, chama hiperqueratinização, esqueci o nome agora, compacta, né? E aí eles desenvolviam peles muito secas, que precisavam, inclusive foi realizadas campanhas para o pessoal comprar medicação, comprar substâncias que precisavam ser passadas na pele para manter até mesmo a hidratação, óleos hidratantes, dos chamados homens-peixes. E até por causa da própria, digamos assim, característica, até de certa forma horrenda, né, de gerar uma certa aversão pelas características aparentes deles, então eles tinham mais facilidade de se relacionar entre os parentes, formando assim um dos grupos com esse tipo de doença mais bem documentados em toda a literatura. Foi lá na época que eu fazia faculdade, o pessoal fez o relato de caso dessa família. Depois até eu vou pegar umas fotos quando a gente falar mais dessa parte aí, para a gente fazer essa ilustração. As dermatoses inflamatórias agudas, né? Aí a gente tem a urticária, a dermatite eczematosa aguda e o chamado eritema multiforme, na sua manifestação mais grave, a chamada síndrome de Stevens-Johnson, que eu falei para vocês. Não é incomum, tá? O eritema multiforme, a Stevens-Johnson, na sua forma mais grave. Algumas vezes já vi relacionada ao uso de penicilina mesatina, pacientes que desenvolveram esses quadros após uma aplicação de penicilina mesatina devido a, muitas vezes, infecções estreptocócicas, né, da orofaringe, e dependendo, né, da apresentação e da intensidade desse eritema, eles podem, inclusive, se não cuidados de forma adequada, podem ser fatais. Me lembra muito bem, quando eu estava no rodízio de clínica médica, no Hospital Getúlio Vargas, né, em Recife, o caso de um adolescente que teve essa síndrome de Stevens-Johnson, e aí ele ficou numa enfermaria de isolamento, justamente pelo risco, né, das pessoas que entravam na sala e que manuseavam esse paciente, dele desenvolver um quadro de infecção bacteriana oportunista de pele e cursar com uma sepse devido a esse risco, nessa exposição da pele. E alguns desses casos, eu tive a oportunidade também de presenciar outro no hospital pediátrico, lá no IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, quando rodava na pediatria, de crianças que precisavam, inclusive, ficar com sonda nasoenteral para poder realizar a alimentação, porque a lesão ela cometia não só toda a pele, como também a mucosa, fazendo com que
essa criança, esse bebezinho, ele tivesse uma disfagia intensa que impedisse, inclusive, ele da alimentação. Então, ele pode tanto agravar o quadro pela infecção oportunista bacteriana, como também algumas vezes por esses processos de acometimento também em mucosas, onde ele vai ter a dificuldade de até mesmo fazer a alimentação. Das doenças inflamatórias crônicas, a gente tem aí a psoríase, dermatite seborreica, o líquen plano e o famoso lúpus eritematoso, que serão depois discutidos com maior minúcia, né, nas outras aulas. Doenças bolhosas, né, pênfigo bolhoso, dermatite herpetiforme, a epidermólise bolhosa, e aí só para citação também a porfiria, constituindo aí o grupamento de doenças bolhosas. Desordem em apêndice epidérmico, né, a acne vulgar, né, onde você tem a formação daquelas pústulas, né, em cada poro aí, e isso principalmente gerando muitas vezes um problema psicológico importante, né, nos adolescentes, né. A acne vulgar grau 3 é muitas vezes requerida a utilização daquele Roquinol, Roquinol que usa, né? Não é o Roacutan, professor? Roacutan, desculpa. É Isotretinoína. o Roacutan, né? Para os casos mais graves. As paniculites, como vocês falaram, né? Das lesões que acometem o tecido celular subcutâneo, né? As doenças infecciosas e as infestações, aí a gente já falou de forma mais superficial, né, nas verrugas, mais comum nas crianças, infecções virais, moluscos contagiosos, o impetigo, né, que são aquelas doenças, aquelas pústulas bacterianas disseminadas, infecções fúngicas superficiais, aí a gente destaca, já tinha destacado a epitiriase vesicolor, né, as candidíases também, muitas vezes em regiões intertriginais, as tíneas, as chamadas tíneas também são tipos de infecções fúngicas superficiais, né? Tinea cruris, tinea captis, entre outras, tinea corporis. As picadas ferroadas e infestações por artrópodes, né? Os chamados estrófilos, né? Onde você tem muitas vezes reações inflamatórias acentuadas, né, a esse tipo de ocorrência, e muitas vezes que podem vir associados também com a presença de infecção bacteriana associada. A gente sabe também que alguns tipos de insetos, eles possuem como defesa no seu conteúdo urinário, né, na sua defecação, algumas substâncias que são extremamente ácidas, né? Eu não sei como é que vocês conhecem pelo nome aqui na região norte, mas no Nordeste a gente chama de potó, que é um pequeno artrópode, né? Que na região onde ele faz a urina, né? Na superfície da pele, ele é capaz de produzir lesões extremamente dolorosas, né? E que passam muitas vezes durante várias semanas, até associado a uma reação inflamatória local, muitas vezes até com formação de placas elevadas. Isso aí seria mais ou menos uma introdução, né, do que a gente teria para falar sobre pele. Nas próximas aulas a gente vai se dedicar com mais afinco, inclusive com a maior ilustração. Nesse caso da patologia de pele, a gente não tem muito como fugir das imagens, né, tanto macroscópicas como microscópicas, né, porque fazem parte desse estudo, né, específico da dermatopatologia. Então,
nosso próximo encontro na quinta-feira. Vocês são turma A, né? Turma A. Na quinta-feira, às 14 horas, a gente já começa a introduzir aí essas lesões com maior especificação e com maior minúcia para cada uma delas. Que horas já são? 10 horas, professor. Espero que não tenha sido cansativo para vocês. Eu ainda estou me recuperando do meu atraso nas minhas atividades, nas minhas atribuições. E até quinta-feira, se Deus quiser. Até, professor. Muito grata, viu? Boa Tchau, noite. prof. Boa noite. Paciência de vocês, mais uma vez. Tchau, professor. Valeu, Obrigada. professor. Boa noite. Até a Abraço, próxima. mestre. Tchau, tchau.